Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob. Eu quero trazer para vocês aqui que já teve aí o primeiro atrito entre Simone Tebet e Lula, que reagiu a uma crítica feita pela senadora e possivelmente, tudo indica, futura ministra do seu governo, mas já tem gente achando que essa possibilidade aí reduziu bastante. Mas antes de falar sobre tudo isso, eu quero pedir a ajuda de vocês. Quem chegou aqui e não está inscrito, se puder, se inscreva. A gente está quase alcançando 98 mil inscritos e a sua ajuda pode ser muito importante para isso. Assim como deixar o like se gostar do vídeo, comentar aqui embaixo até o que você vai achar, né, do que eu vou falar aqui, qual que é a sua opinião sobre a atuação de Simone Tebet, o que você acha que o futuro reserva para ela. Vamos tratar aqui de algumas questões e, claro, se puder, compartilha esse vídeo porque é muito importante para a gente crescer. Pessoal, é o seguinte então, a senadora Simone Tebet, integrante da equipe de transição do novo governo, fez críticas ao PT em entrevista à revista Isto É, publicada na sexta-feira, dia 18. Ela afirmou que o partido e sua equipe não discutem, no âmbito do novo governo, um corte de despesas e o andamento de reformas. Abre aspas para Simone Tebet. Sinto falta dessa discussão, todo mundo fala de gastos, mas não menciona corte de despesas desnecessárias ou reformas estruturantes. Estamos falando da reforma administrativa e tributária. Essa última gera crescimento, segundo ela. Voltando a crescer, o Brasil arrecada mais e, consequentemente, tem mais orçamento para gastar. A demora das reformas, somada ao rombo fiscal, é o que cria um clima, vejam isso, é o que cria um clima de desconfiança e faz com que juros fiquem mais altos. E aí, vira uma bola de neve. Você cria uma instabilidade política que vai chegar lá na ponta para os pobres. Não vamos esquecer que a inflação, o grande temor de todos nós, é o custo mais cruel para a população mais humilde. Bom, eu sou totalmente favorável às reformas. Porém, que tipo de reforma? Porque não basta falar assim, vamos fazer uma reforma que vai ser bom para o povo. Olha, a gente tem visto as últimas que foram feitas, a trabalhista e da Previdência, por exemplo, que elas não foram tão boas assim para o povo que mais precisa, para o povo que trabalha, que produz. Então é importante a gente destacar e considerar isso, sobretudo porque a Simone Tebet é do MDB e tem grandes afinidades do ponto de vista econômico de Michel Temer, a vice da Dilma, que assumiu e fez reforma administrativa, por exemplo, foi o Temer que fez, e também colocou o tal do teto de gastos, que a Simone Tebet disse várias vezes que ela é favorável, né? Inclusive ela votou a favor dessa reforma e do teto de gastos. Então quando alguém aparece, temos que reformar o país, espera aí, qual que é o tipo da reforma? Quem vai ser mais prejudicado por ela? Esse é um ponto, aqui não estou nem acusando a Simone Tebet, está com maldade não, mas é porque são visões de mundo diferentes, né? Que tipo de solução ela acha que a gente tem que ter para resolver o problema? Então, quando fala em reforma tributária vindo de um liberal, eu pessoalmente tenho muito receio. E vale lembrar que no governo Temer também teve lá essa política presa Petrobras, que na minha opinião é um crime, é um assalto ao bolso do trabalhador, ao bolso do povo, para beneficiar, né, os acionistas, boa parte deles morando fora do Brasil. E vale destacar também que o Meirelles, o presidente do Banco Central de Lula, que era o ministro da Fazenda de Michel Temer quando tudo isso aqui foi feito. Ela, Simone Tebet, ainda comentou as reações do mercado às recentes declarações de Lula e à PEC da transição, que propõe tirar do teto de gastos o investimento do Bolsa Família por período indeterminado. Disse ela, creio que a reação não está vinculada ao fato de Lula ter dito que o valor a mais do Bolsa Família ficará fora do teto. Isso já foi precificado pelo mercado lá atrás, disse ela. Acho que foi mais pelo contexto da fala. Lula estava em um discurso político para os seus. Talvez o equívoco tenha sido a reunião aberta, ela poderia ter sido fechada. Então aqui ela deu uma outra cutucada e aí vem a parte que desagradou mais Lula. Inclusive vou trazer aqui uma matéria que fala de uma reação dele. Disse ela, talvez a preocupação seja muito mais quanto à âncora fiscal que teremos para substituir o teto de gastos. Não é segredo para ninguém que o PT quer acabar com o teto, porque não concorda com esse instrumento. Vejam só esse ponto. É por isso que tenho dito que, no tempo de Lula, o primeiro indicado deve ser o da Fazenda, justamente para que ele traduza o discurso político ao mercado. Ela já disse realmente outras vezes, né, ela até acha que já deve anunciar e tudo mais, cobra uma pressa do governo eleito nesse sentido
para que o ministro já indicado, seja o porta-voz de assuntos econômicos e assim evite dar ao mercado aí alguns motivos para ficar nervoso, digamos assim. E aí, Lauro Jardim, no dia 20/11, trouxe na sua coluna que Lula deixou claro a aliados que não gostou nem um pouco da declaração de Simone Tebet para que ele escolhesse logo o ministro da Economia. Atitude considerada pelo petista como, vejam bem, uma concessão ao mercado financeiro. A fala fez a senadora virar alvo de fritura dentro do PT logo no início da semana. Bom, sobre concessão ao mercado financeiro, Lula, francamente, não tem muita moral para falar algo relacionado a isso. Quem lê isso aqui até pensa que Lula é alguém que bate de frente com o mercado financeiro. Eu confesso, falei isso aqui outras vezes, que estou até estranhando, né, algumas falas do Lula mais recente. Eu quero só ver até onde isso vai. Um exemplo, Lula falava mal do teto, a Simone registrou isso aqui. Agora não parece tão disposto assim a dialogar, a tentar negociar no Congresso para derrubar o teto, mas fará uma gambiarra com a PEC para manter o teto, como o Bolsonaro fez várias vezes. Então furou o teto, segundo levantamentos aí, em torno de 800 bilhões de furo durante o governo Bolsonaro, mas o teto tá lá. Só que com as gambiarras PEC para cá, PEC para lá, o teto foi sendo furado e parece que Lula vai também nesse sentido. E para mostrar que no Brasil tudo ou quase tudo muda para nada ou quase nada mudar, indicado de Bolsonaro e que venceu a eleição para presidir o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, Ilan Goldfan, disse que está alinhado com o governo eleito, as pautas dele ali. Disse ele, a minha relação será de total harmonia. Bom, aqui também tem que ser, ok. Será um prazer trabalhar com o governo eleito, ok também. Agora, esse aqui que é o ponto. Nós vemos a nossa pauta, as nossas prioridades muito alinhadas com a agenda do novo governo. Então, vejo muito natural esse trabalho para a frente. Vale lembrar que o Ilan, né, se vocês acham que o Meirelles é alguém que teve alguma proeza, vejam só o Ilan, porque o Meirelles, vale destacar, além dele ter sido o presidente do Banco Central no governo Lula, como eu disse, ministro da Fazenda no governo Temer, ele também foi secretário de Fazenda do governador de São Paulo, João Dória. Olha, e não descarte Meirelles eventualmente novamente no governo Lula, porque ele fez ali algumas críticas, depois já voltou, já disse que não tinha dito que Lula não dilmou, que foi mal compreendido, então ele já voltou a fazer alguns acenos ao Lula. O Ilan, esse aqui que vai presidir o BID, foi presidente do Banco Central do governo Temer, agora indicado por Bolsonaro, né, e disse que as pautas dele, né, estão aí alinhadas ao do governo eleito, aí ao do presidente Lula. Ê, Brasilzão, hein? E quanto a Simone, tudo indica que ela será de fato ministra e o MDB já avisou que não aceita ela na cota do partido para fazer parte da base do governo Lula no Congresso. A Simone, se for escolhida, será ou seria, né, vai que, cota pessoal do Lula pelo que ela fez nas eleições. Detalhe, tudo indica que ela não transferiu aí tantos votos assim para o Lula como muitos imaginavam, né? Tudo indica que foram poucos votos, mas ela acabou, né, ficando na vitrine e tudo mais, e muita gente, mesmo que já tenha votado no Lula no primeiro turno, agora pegou uma simpatia por ela, até se esquecendo que ela votou 85% das vezes com o governo Bolsonaro no Senado. O que não quer dizer, insisto, que ela seja uma má pessoa, mas apenas que do ponto de vista econômico ela tem muito mais afinidades, por exemplo, né, com Meirelles, com Paulo Guedes, do que com quem se diz de esquerda e defende um Estado atuando ali, que defende reformas tributárias que vão mexer na estrutura no Brasil, que prejudica quem trabalha e quem produz e beneficia quem vive do rentismo e da especulação. É só essa ponderação. Claro que ela pode mudar de ideia daqui para frente? Pode, mas por enquanto vale inclusive observar essas críticas que ela tem feito por aí. E aí o que acontece? Saiu uma matéria no dia 21 com a manchete: por 2026, vejam bem, aliados de Lula resistem a entregar Bolsa Família a Tebet. Integrantes do entorno do presidente têm receio de turbinar possível campanha da MDBista nas próximas eleições. Tudo indicava que ela iria para o Ministério do Desenvolvimento Social, né, que é o atual Ministério da Cidadania, e ela, inclusive, faz parte da equipe de transição, né, atuando nessa área. Aí já começam a ficar mais fortes aí os rumores dela na pasta da Agricultura, o que petistas, né, aceitariam com mais tranquilidade porque a vitrine é menor.
Só que aliados da senadora não estão se empolgando tanto com a ideia. Outra possibilidade é na educação, só que a Tebet também não tem se empolgado muito, porque, segundo ela, é uma atuação mais burocrata e tal, não tem tanta visibilidade assim. E meio ambiente também tem sido cogitado. Então, para quem tinha alguma dúvida de que o PT vai ajudar a Simone Tebet para ela, em 2026, chegar forte, como retribuição que ela fez agora, fica mais claro aí que para o PT não tem tanto essa questão de gratidão. Tá aí mais uma evidência. Sobre 2026, essa matéria aqui vai dizer que tem muitos petistas falando que ainda é cedo para discutir, que tem que focar no agora, mas que em 2026 precisaremos de uma frente mais ampla ainda e que o nome mais forte deve prevalecer. O problema, né, para os outros é que o PT tem os seus 25, 30% ali de apoiadores, independente de quem seja o nome colocado, tipo foi Haddad. E aí, com esse percentual, você dificulta o crescimento de uma alternativa e aí esse nome meio que já tem uma vaga garantida no segundo turno. Pelo menos até esse momento o PT esteve em todas as disputas no segundo turno. E aí o problema é que os petistas ignoram o antipetismo, né? O Haddad é um exemplo claro disso. Bateu pela em São Paulo porque ele liderava as pesquisas e todo mundo sabia. Todo mundo que eu digo assim, eu acho até dentro do núcleo do PT, que o Haddad tinha uma rejeição muito grande, que indo para o segundo turno perderia. Como perdeu para o Tarcísio de Freitas, perderia também para o Rodrigo Garcia, perderia para qualquer um, na minha opinião. E aí, esse é o ponto. O PT tem uma força para ir para o segundo turno, mas tem um antipetismo muito grande que favorece quem disputa contra o PT. Com Lula não foi assim nessa eleição, porque o Lula acaba sendo maior do que o próprio PT por conta do seu populismo, enfim, da sua história, trajetória, e ele acaba sendo idolatrado por muitos, coisa que não acontece com outros petistas. Pessoal, então é isso, vamos ficar atento, qualquer novidade eu trago para vocês no canal Politizando, um espaço que luta por um Brasil melhor. Valeu, gente!